Olá, bem-vindos de volta a mais um episódio do Sítio de Vrax. E vocês estão prontos para entrar novamente nas trincheiras do planeta que até agora tirou a vida de milhões dos nossos colegas de Krieg, mas também milhões dos malditos traidores heréticos que se opuseram ao Império. E agora nós vamos falar do plano do novo Marechal Arnim Kagori, que assumiu o comando depois que o Lorde Comandante Zuki foi retirado para outro battlefield, outro campo de batalha, contra um orc qualquer, enquanto uma pessoa com mais experiência assumiria sua posição. No caso, o Kagori já era um veterano em guerras de sítio, então o nome dele, apesar de várias outras influências políticas, principalmente a Inquisição, queriam tirar ele dali, ele conseguiu se manter e teve uma assessoria de vários representantes, tanto da Eclesiarque quanto da Inquisição. Claro, ninguém abertamente fala que estão representando a Inquisição, né? Mas, porque ninguém espera a Inquisição Imperial, mas eles estavam presentes sempre passo a passo, esperando para puxar o tapete do Kagori. E quando ele assumiu, a situação não estava legal. Faltavam apenas 2 anos para cumprir a meta e levou um ano inteiro apenas para retomar a superioridade aérea com a batalha que levou à destruição de um cruzador lunar, que também caiu no colo dele a responsabilidade disso. E o simples fato de que a Marinha e o Exército são coisas separadas é um detalhe insignificante, não importa, a culpa é do Kagori. E ele já começou com o pé esquerdo aqui, sendo falado mal, e mais uma vez alguns grupos pediam para assumir o controle da Guerra de Vrax, mas o comandante do segmento Obscuros manteve o Kagori, que tinha grande responsabilidade de virar o jogo para o Império. E por agora ele não deixou barato para os traidores. No caso, os reforços que foram enviados para o planeta iriam não só repor os números perdidos até então, eles também viriam com umas surpresinhas, uns brinquedos novos que até então não tinham sido vistos na superfície de Vrax e que causariam muita morte, dor e sofrimento para os inimigos do Império. Primeiro, quando o Kagori chegou aqui, ele recebeu o relatório de como estavam as forças de Krieg no planeta. Ele sabia que a situação ia ser ruim, mas estava pior do que ele imaginava. Na questão dos batalhões de infantaria, as Line Corps, elas estavam operando a menos de 50% de força. Ou seja, um regimento que deveria ter 125 mil soldados estava com menos de 60. Armas de artilharia, armas pesadas. No início da grande ofensiva, existiam mais de 30 mil armas nas linhas imperiais aqui da Death Corps. E agora, depois de um ano inteiro, sob o ataque dos traidores, dos super soldados que poderiam cair de órbita em qualquer posição, da força aérea inimiga priorizando armas pesadas e tendo que às vezes abandonar e destruir algumas armas enquanto eles se retiravam, menos de 10 mil armas pesadas em vários estados de manutenção mantiveram-se operantes por todo esse período. E falar em manter operantes, os tanques, caramba, as Assault Corps, vergonhoso, mais dos 5 mil tanques que faziam parte das Assault Corps. O Assault Corps é as companhias de assalto que eram para explorar
com infantaria mecanizada e suporte de blindados, qualquer penetração da linha inimiga, elas foram utilizadas durante esse último ano para tampar qualquer buraco na linha de frente e evitar um contra-ataque dos traidores pudesse ganhar o território conquistado com tanto sangue derramado pelos soldados da Death Korps. E agora, vendo o estado do exército em geral, ele sabia que eles iriam precisar de um tempo para descansar, reorganizar, reconstruir os bunkers de comandos, os depósitos de munição, ressuprir o combustível que no planeta estava no final do final, o combustível que, olha, eles tinham que escolher o dia que o tanque ia rodar, porque não tinha combustível para ele rodar direto. Então foi bem pesada a situação e qualquer outra formação imperial teria quebrado e sucumbido, mas os soldados da Death Korps demonstraram imensa resiliência e eles cederam apenas território até mais ou menos a região onde antes ficava a segunda linha inimiga. Algumas posições dos Vraxianos um pouco mais para frente da linha inimiga, outros mais para trás, de onde antes era a segunda, mas em geral, se tu for ver no mapa, é bem próximo de onde é que era antes. E agora, com novos suprimentos e finalmente reforços, eles poderiam prosseguir com os avanços. E falando só uma coisa que um dos nossos ouvintes comentou no vídeo anterior, eu queria fazer uma correção. Eu botei uma imagem de uma nave que na verdade é um Tiger Shark dos Tal. Eu não sabia que os alienígenas conseguiam voar. Na minha cabeça, os alienígenas mal e porcamente conseguem fazer fogo e, obviamente, o ser humano é superior a todos eles. Então, desculpa a minha ignorância. Como bom cidadão imperial pagador de taifs, que é imposto, eu não sei nada sobre tecnologia alienígena. Por favor, não me mate, Inquisição. E só então essa correção é porque eu pesquisei como Aeronautica Imperialis, e Aeronautica Imperialis, na verdade, é a versão do jogo das forças espaciais, no caso, não no espaço nem no chão, mas sim atmosféricas, que são caças e bombardeios. Eu não gosto muito dessa parte, então eu sempre meio que deixei isso de lado. Mas tem gente que gosta, então eu vou trazer aqui pro pessoal que gosta do Top Gun e gosta de ver caças e fighters e tudo mais. E o exército imperial, ele conta aqui com 3 tipos diferentes de aviões. O principal e mais predominante eram os Thunderbolts. Os Thunderbolts são um caça considerado pesado, com capacidade de contestar o domínio dos céus das naves inimigas. Ele é um caça para supremacia aérea, para poder impedir o inimigo de dominar os céus. Além disso, alguns caças em menor número dos Lightnings, que seriam uma forma de interceptador um pouco mais rápido, e também Marauder Bombers. Os Marauder Bombers são bombardeios táticos. O bombardeio tático carrega toneladas de explosivo para lançar sobre as linhas inimigas, além de canhões pesados para dar um certo suporte aéreo e para ter uma defesa caso eles estejam lutando no espaço. Mas a maior defesa dos Marauder Bombers é a altitude que eles conseguem voar e a armadura do seu avião. E essas aqui eram as Air Wings. Air Wings quer dizer, acho que em português uma tradução bonita, seria formações aéreas. A tradução literal é asas espaciais. É que é um nome que em inglês tu dá para um conjunto de aviões que operam simultaneamente. Então eles são chamados de Air Wings em inglês, mas em português seria esquadrões ou coisa assim. É um grupo de naves do mesmo tipo que lutam juntas em formação. Então essas aí eu vou chamar de Air Wings, porque eu gosto mais do que esquadrão, mas é a mesma coisa. E os Marauder Bombers, eles vão fazer parte de um
importante ponto no plano do Marechal Arnim Kagori. E além da Força Aérea, que até então não tinha sido vista em grandes números em Vrax, ele também trouxe consigo o apoio da Legio Astorum, uma legião de titãs com Warhounds, essa aqui da esquerda, e Reavers, essa aqui da direita, que são titãs, então já sabe que elas vão causar devastação. Depois que foi garantido que o coração da anarquia não estava mais no espaço e nenhuma outra nave inimiga foi detectada, os gigantescos transportes dos mecânicos dos Mundo Forja que mantêm as titãs começaram a se aproximar e colocaram a sua valiosa carga no planeta. Os transportes que levam as titãs são os maiores transportes que o Império tem acesso e eles também servem como estações de reparo, de ressuprimento de munição e também um local seguro onde a titã pode descansar, além de um templo para os adeptos mecânicos, porque as titãs são vistas para eles como uma encarnação do Omnissiah, o deus das máquinas. Portanto, é todo um ritual, um culto para cada coisinha que eles fazem no processo de manutenção. Então não é só chegar, soltar a titã e a titã vai atirando para tudo quanto é lado. Não, tá louco, jamais isso. Eles vão botar o transporte, fazer os rituais, conferir os sistemas, botar os óleos sagrados, acender incenso, fazer as orações. O príncipe vai fazer todo um ritual, depois eles vão ligar a máquina, ver se o espírito da máquina está querendo lutar hoje, eles vão ativar e começar a andar. Pode parecer loucura, mas os adeptos mecânicos são antes uma religião e depois mecânico. Além disso, tanto a Força Aérea quanto os titãs aqui no planeta, eles não estão sob a direta jurisprudência, sob o comando, sobre o encargo do nosso Marechal Arnim Kagori. Para ele poder utilizar tanto a Força Aérea quanto as titãs, ele iria precisar pedir autorização. E não é uma coisa simples, tipo, eu quero as titãs aqui no dia tal, no horário tal, e eles vão atacar desse ponto a esse ponto, enquanto a Força Aérea vai fazer isso aqui, isso aqui, isso aqui. Se ele falar isso, a Força Aérea simplesmente vai ser retirada e as titãs vão voltar para casa nos transportes gigantes e ser realocadas para outro planeta. Por quê? Porque eles são instituições diferentes e o pessoal é bem sensível. Ele tem que fazer um plano de batalha. Para a Força Aérea até um pouco mais fácil, ele pode dizer o apoio aéreo aqui seria extremamente útil e eficiente como uma sugestão para os almirantes da Marinha e se eles aprovarem, ele consegue utilizar no seu plano. Já para as titãs é outra coisa. Ele tem que ter um cuidado, ele tem que andar assim na pontinha dos pés sobre cacos de vidro para não ofender os mecânicos. Por que isso? Os mecânicos do 40.000, eles prolongaram a vida deles de uma forma imensa. Alguns têm 1.200, outros 3, 4 mil anos, alguns mais. Então eles são senis. Imagina uma pessoa de 20 e poucos anos chegar para um senhor de 85 e dizer para ele: tudo que tu tá fazendo é errado, faz tudo que eu te falo agora. A pessoa de 85 anos vai olhar para esse jovem, ou, o melhor das hipóteses, ele vai rir da cara dele. Da pior das hipóteses, ele vai ofender ele, ficar ofendido e nunca mais olhar na cara. Os mecânicos são mais ou menos assim. Tu tem que lidar com eles com todo um cuidado para eles não se ofenderem e tu tem que meio que induzir a eles a achar que a ideia foi deles. Como assim? O almirante vai mandar para eles uma cópia dos seus planos e solicitar, se puderem, o suporte das titãs.
os mecânicos vão olhar para o plano e ele tem que ser feito muito óbvio que nessa posição as titãs vão ser mais úteis e ficar seguras. Se os mecânicos achar, eu vou botar as titãs aqui e eu vou atacar aqui, e ele vai fazer exatamente o que tu espera dele. Então tu tem que meio que induzir os mecânicos, os magos, os adeptos mage, que são os comandantes dos mundos Forja, a autorizar o plano e pensar que foi eles que meio que tiveram a ideia. Então o almirante, qualquer um que chega no comando supremo das formações imperiais, sabe o que está fazendo e sabe como jogar esse jogo político. Então levou um bom tempo, mas ele conseguiu a autorização para utilizar as titãs e a força aérea no plano dele. E como estava a situação no planeta agora que as forças foram reforçadas e as linhas de frente se estabilizaram? A cidadela ainda estava protegida pela última linha de defesa. Os inimigos tomaram parte da segunda linha de defesa e também vários conjuntos de trincheiras e fortificações entre a segunda linha e a primeira, a última aqui. E a única coisa depois dessa última linha de defesa seria a cidadela. Ao norte dessa região estava a terra devastada pelos seguidores de Nurgle, onde eles utilizaram armas químicas e biológicas para transformar o planeta num espelho do jardim de Nurgle. Se tu olhar de fora, tu vai ver uma densa névoa verde extremamente tóxica e qualquer um, mesmo utilizando os respiradores avançados da Deathcore, vai lentamente sufocar até a morte, ou quando tu entra ali naquele pântano, porque virou um pântano isso aqui, tu vai começar a sentir uma coceira na ponta dos pés e ser puxado para baixo para nunca mais ser visto. É um lugar de difícil acesso para qualquer um que não fosse um seguidor de Nurgle e já mais morto do que vivo. E eles continuaram durante muito tempo bombardeando as tropas de Krieg com armas biológicas e ampliando essa região. E os soldados de Krieg, na sua inocência das forças do caos, pediram autorização ao Marechal Arnim Kagori para também responder do mesmo jeito e utilizar bombas químicas e armas biológicas para tentar matar os traidores que fizeram isso com eles. Na ignorância do Marechal, ele autorizou isso, porque se os inimigos estavam usando essas armas, vão usar também. O pessoal ali, que era um agente da Inquisição e que estava junto com seus assessores, falou, não faz isso, pelo amor, não faz isso. Mas eles não conseguiram explicar o porquê. E a Inquisição, toda a informação relacionada ao caos, a Inquisição guarda as 7 chaves. E por razões que, assim, como eu vou te explicar? De um jeito que tu não vai se corromper. Se, digamos, eles dissessem uma coisa bem simples, não adianta tu atirar com armas biológicas e químicas aqui, porque esses monstros do caos são imunes a elas. Beleza, vai ficar na cabeça de quem escuta que os seguidores do caos são imunes a armas químicas e biológicas. Com o tempo, vai mudar essa ideia para quem é seguidor do caos é imune a doenças e à morte. Quem é seguidor do caos é imune a toxinas. Quem é seguidor do caos é imortal. Interessante. E no momento da tua maior fragilidade, quando tu está doente, ou alguém muito próximo que tu ama, que tem um forte sentimento, está doente ou morrendo, tu vai lembrar daquela informação. Quem segue o caos não morre. E aí tu vai querer ou se salvar, ou salvar aquela pessoa que tu gosta. E na maior das inocências, tu vai cair no caos sendo enganado.
É assim que o caos funciona. Ele corrompe o teu pensamento, a tua mente. Então, como esse segredo e essa informação não foi pública, não era de fácil acesso, e tanto o Marechal quanto os soldados no chão não sabiam o que estavam fazendo, eles auxiliaram a corrupção dessa região e aumentaram ainda mais a influência de Nurgle nessa parte norte. Então, essa região virou meio que um terreno intransponível para qualquer um que quisesse continuar vivo, e as linhas da Deathcore encircularam essa posição. E a cidadela, lá longe, mostrando seus lasers orbitais, impedindo qualquer força aérea chegasse próximo, era o objetivo, era lá que eles iriam querer chegar. Então o almirante ia ignorar essa região no norte e focar os seus esforços na parte aqui ao redor da cidadela e tentar tomar as defesas inimigas que eles reconstruíram agora e a última linha de defesa até a cidadela. E falando na influência do caos, eu vou conversar um pouco mais sobre isso. Caso você queira se manter puro, meu caro cidadão imperial, sugiro que você dê uma puladinha nessa parte para não virar um alvo da Inquisição. Mas caso você esteja curioso e quer saber mais como o caos funciona, os soldados de Krieg perceberam que as forças dos inimigos estavam ficando diferentes. Antigamente, os soldados vraxianos eram disciplinados, eles representavam uma formação militar e eles tinham meio que um padrão. Eles usavam uniformes, máscaras de ar improvisadas, mas era meio que um padrão. Agora, não mais. Alguns seguidores ali do caos, esses fanáticos ali, antigos moradores de Vrax, começaram a se jogar contra as linhas de Krieg, às vezes com facas, espadas, porretes, e um a um eles eram derrubados por lasers assim, concentrados dos soldados de Krieg, sem nenhum esforço, sem nenhum ganho para as forças dos traidores. Eles meio que se suicidavam nas linhas inimigas, gritando e pedindo sangue, carnificina, umas coisas absurdas. E quando os corpos eram retirados ali para análise, eles viam que eles tinham várias marcas tatuadas, queimadas ou cortadas no corpo, vários símbolos esquisitos e que se repetiam em vários desses traidores. E mais, eles não pareciam uma formação ordenada, e sim um grupo de completos lunáticos e fanáticos que se jogava para a morte contra as linhas de Krieg. E o soldado de Krieg ele até valoriza o fanaticismo e se jogar para a morte, mas era uma coisa absurda, sem ganho nenhum, sem objetivo lógico. E o caos estava corrompendo a mente dos vraxianos. Para te entender como funciona, imagina assim. Antigamente, quando começou o sítio, em torno de uns 5 milhões eram civis aqui em Vrax e o resto era parte do exército. Então, para cada soldado, tu teria que ter pelo menos 2 civis para manter o suprimento de armas, porque tu tem que tirar dos depósitos subterrâneos e enviar para a linha de frente, para manter a confecção de uniformes, a confecção de máscaras de gás, para fazer mais balas, porque um dia as balas acabam, independente de quantos tu tem. Para fazer mais fortificações, mais minas terrestres, para poder fazer todo o suporte necessário para manter uma guerra total. E então para cada um soldado fazia uma estimativa que deveriam existir pelo menos 2 civis trabalhando na parte de infraestrutura, de logística do esforço de guerra. E isso é uma coisa básica, assim, tipo, numa sociedade, nem todo mundo é um soldado. Vão ter pessoas que não vão lutar por várias questões.
Às vezes a pessoa fica em choque, não tem o perfil psicológico para ser um soldado, às vezes a pessoa simplesmente tem algum problema físico, às vezes a pessoa simplesmente não quer. Então tem várias coisas que impediriam a pessoa de exercer a luta ali com capacidade total. Então apenas os mais fisicamente hábeis, sem nenhuma doença, o pessoal mais forte, mais resistente, mais mentalmente estável, foi convocado ali pelo cardeal para lutar. Então eles tinham em torno de 2 a 3 milhões de soldados, enquanto o resto eram civis. Então tu imagina uma situação assim: o marido de uma família foi convocado para lutar na guerra, e a esposa dele e o seu filho ficaram em casa. Uma coisa fácil de entender, tranquila. A esposa, por ser muito religiosa, ali no planeta de Vrax quase todo mundo era religioso, pelos os padres ali do cardeal, recebeu uma runa de proteção e força. E ela levou essa runa de proteção e força para casa, fez um pequeno altar e fazia orações para essa runa, para que o seu marido sobrevivesse e tivesse força durante a batalha. Até aí, tudo bem, parece uma coisa inócua, nenhum problema, beleza. Com o tempo, ela começou a rezar para o marido dela matar o inimigo. Tu pode pensar, ok, ela matar o inimigo é ganhar a guerra. Se ele derrotar o inimigo, vitória. Então é isso que eles estão rezando, para ganhar. De repente, ela começou a rezar apenas para que o inimigo sangrasse e que os seus defensores fizessem que o inimigo sangrasse. Tu pode dizer o que sangra morre, é meio que uma variação da mesma coisa. E se, enquanto eles estavam ali cultuando isso aí, sem saber ao certo o que eles estavam fazendo, o caos teria uma certa limitação e provavelmente esse aí seria o ponto que a corrupção chegaria. Mas quando os verdadeiros fiéis, os seguidores do caos, chegaram no planeta e começaram a disseminar a palavra da verdadeira fé, essas runas e as coisas que representavam o caos começaram a ter mais e mais poder e mais influência nos mortais. Então, quando ela rezava agora, ela pedia apenas para que haja derramamento de sangue, para que haja carnificina, para que haja conflito. Ela não entende mais o porquê dela estar pedindo isso, ela simplesmente vai pedir. E o tempo todo na cabeça dela, a imagem do conflito, da violência, do derramamento de sangue vai ficar passando. Não vai deixar ela dormir direito, não vai deixar ela comer direito, não vai deixar ela fazer mais nada a não ser focar e concentrar no derramamento de sangue. De repente, ela vai começar a rezar pedindo a morte, a violência de tudo, de qualquer coisa. Ela só quer violência. É só isso que ela pensa, é só isso que ela tem na cabeça. Se ela não matou o filho até então, para ver o sangue dele escorrer, ela vai entregar ele para as forças do cardeal, que vão induzir ele a virar um seguidor do caos também. E ela vai pegar uma faca, um pedaço de madeira, alguma coisa, e sair andando em direção à linha de frente para tentar causar a morte, a violência, o derramamento de sangue dos seus inimigos, porque cada segundo que ela não está ativamente procurando isso é uma tortura, é um sofrimento, é uma coisa horrível. Então é isso que o caos faz. O caos corrompe a alma, corrompe a mente. Por isso, tudo que é caótico tem que ser queimado com um lança-chamas grande. E o pessoal aqui de Vrax, conforme a corrupção ia aumentando, não havia mais civis. Todo mundo era um herético. Todos eles precisariam morrer. E durante um ano, a Death Corps ficou se preparando, repondo os seus números e preparando o plano maior do Marechal Arnim Kagori.
Durante esse tempo, eles viram mais e mais desses heréticos avançar pela terra de ninguém, apenas para serem fuzilados pelas tropas de Krieg. Estava acontecendo uma coisa esquisita, como eu falei, eram umas batalhas sem sentido nenhum para os inimigos. Mas quando o teu inimigo está fazendo um erro, tu atira nele com laser. Então era isso que os soldados de Krieg fizeram. A questão é que nesse ano de preparação, os soldados e os comandantes aqui de Krieg não entenderam por que, mesmo depois que o seu exército repôs quase que o 100% da força total, eles não tinham autorização para atacar. Eles queriam atacar, eles queriam fazer a mesma coisa que os heréticos estavam fazendo, se jogar correndo em direção ao inimigo, e eles começaram a reclamar do Kagori muitas vezes, porque eles falavam, o comandante Zuki, pelo menos ele não atrapalhava quando a gente queria lutar. O Armin Kagori não permite que a gente lute. Para o pessoal de Krieg, que tem o culto do sacrifício pelo imperador desde pequeno, para eles a maior tortura é viver. Enquanto eles vivem sem lutar pelo império, eles se sentem com uma vergonha absurda, porque é isso que eles aprenderam. A maior tortura para um soldado de Krieg é ser colocado num planeta paraíso sem perigo nenhum. Ele vai enlouquecer e dar um tiro na própria cabeça, ele não vai aguentar. Então os soldados de Krieg aqui estavam inquietos, nervosos e frustrados, porque por um ano o Marechal não deixou eles prosseguirem a ofensiva. E depois de um tempo, ele foi obrigado a permitir pequenos ataques para explorar onde estavam as posições inimigas, onde estavam os campos minados, onde o inimigo tinha refortificado, onde ele reconstruiu, onde ele abandonou terra. E eles foram lentamente sedimentando e fortificando uma linha de frente, enquanto o inimigo, nesse ano de preparação, também fez a mesma coisa. Construíram linhas avançadas e tentaram retomar parte da segunda linha de defesa, fazendo trincheiras, reconstruindo posições pesadas, colocando artilharias, protegendo a linha de frente. Então, por um ano inteiro, foi uma preparação, um período quieto. E se tu tá seguindo o cronograma, por um ano o almirante veio até o planeta e por um ano ele preparou um plano maior. Isso quer dizer que os 12 anos se passaram. Exatos. O planeta já passou os 12 anos previstos, mas o Marechal garantiu ao comandante do segmento que ele vai trazer os resultados. E o pessoal de Krieg, extremamente inquieto e impaciente, já estavam até pensando em acusar o comandante de covardia, que olha, a ousadia é difícil para o pessoal de Krieg não se jogar nas linhas inimigas. Mas o comandante conseguiu o impossível e conseguiu segurar eles quase em 100% de força até o momento do plano ser ativado. Quando todas as peças se encaixaram, quando ele teve autorização para o uso da Força Aérea e das Titãs, ele começou o plano. E como todo bom ataque, começa com um posicionamento das tropas. Ele colocou, depois de vários dias de movimento e artilharia, ele colocou as tropas de assalto todas concentradas em um perímetro pequeno da linha de frente. Todas as 22 titãs iriam dar suporte a essas tropas de assalto especializadas em sítio. Além disso, o 80º Assault Corps, o batalhão de tanques e veículos blindados, iria ceder os seus tanques pesados, os Ben Blades, os Macários, os Lemon Russ, para as linhas de frente, para fazer um suporte direto ao avanço da infantaria, coisa que até então nunca tinha sido feita em Vrax, além de que ele tinha umas cartas na manga também, caso os traidores respondessem, tentando impedir esse avanço aqui. E caso essas linhas de assalto conseguissem invadir, o 80º Assault Corps iria avançar. O 8º Assault Corps
iria avançar e aumentar a penetração na linha inimiga, e se tudo desse certo, ele iria tentar encircular as posições avançadas e penetrar a linha interna. Mas isso já é meio que sonhar alto, e Vrax muitas vezes mostrou-se resistente a qualquer plano do comando imperial. E no dia do início do assalto, começou a barragem de artilharia. Tiros e tiros em todas as direções da linha de frente, para o inimigo não saber de onde o assalto viria. Os tiros foram seguidos por um período de calma, e no outro dia a mesma coisa, uma barragem de artilharia e um período de calma. No terceiro e quarto dia procedeu a mesma coisa, e no quinto dia uma barragem muito pesada caiu na região onde os soldados de Krieg iriam fazer o seu ataque maior. Essa barragem de artilharia serviu tanto para amaciar o inimigo, quanto para priorizar as defesas antiaéreas do inimigo. Tu vai entender por que depois. E para neutralizar os campos minados, os arames farpados e posições muito avançadas do inimigo, além de deixar ele meio acostumado a fugir da barragem e reposicionar as tropas depois. Nesse último dia da barragem, ela acabou bem cedo. A ordem foi dada e um flare é um sinalizador, foi atirado para cima. E quando o flare ficou lá em cima, os soldados receberam a ordem de correr em direção ao inimigo. Em toda a linha de frente, assim como nas grandes ofensivas do Zulk, os soldados da Death Korps se atiraram na terra de ninguém e começaram um avanço em todas as direções, enquanto a artilharia foi ordenada a fazer um ataque por cima para proteger o avanço dos veículos blindados e das linhas de infantaria, que agora marchavam rapidamente sobre o arame farpado destruído, sobre os campos minados que foram destruídos pelos tiros altamente explosivos, e em algumas regiões da fronte que não eram tão concentradas em tiros de artilharia quanto esse ponto específico do assalto principal, os soldados de Krieg tiveram inúmeras baixas por campos de artilharia, por campos minados que não tiveram sido completamente limpos pela artilharia, por arame farpado que ainda estava inteiro, eles tiveram que parar enquanto sob fogo da artilharia inimiga, e também a barragem de artilharia nessas outras posições para cobrir eles e para evitar contra-ataques era bem menor do que nesse ponto central. Mas no ponto central, onde os regimentos de assalto foram incumbidos de avançar, os tanques logo atrás da infantaria fizeram uma grande velocidade e conseguiram destruir, dando suporte próximo e bem direcionado e mirado nos bunkers e posições improvisadas que os inimigos criaram nessa linha externa. Agora, avançando rapidamente até a linha interna, os soldados de Krieg conseguiram fazer vários quilômetros de avanço atrás das linhas inimigas, e as titãs marchando logo atrás. Quando a penetração da frontline foi confirmada, os príncipes, que seriam pilotos das titãs, os príncipes que comandavam isso aqui tudo, autorizou a elas a andar com velocidade de marcha e atirar em alvos pesados do inimigo ou concentrações maiores de infantaria e posições fortificadas. Os fortes ou posições defensivas que deveriam segurar por horas foram eliminados instantaneamente. Os tiros de Vulcan Mega Bolter, um bolter gigante que atira quase que sem parar, devastaram as linhas de infantaria inimiga, os veículos leves que o inimigo tentava levar para reforçar as linhas de frente, as armas de plasma das titãs destruíam bunkers reforçados de permacreto como se fosse papel machê. Então as titãs dando suporte a longa distância, sempre mantendo uma boa distância entre a linha de frente e as titãs, para evitar
alguma surpresa das Titãs do Caos que estavam escondidas em algum buraco ali nas linhas inimigas. E os traidores, eu não queria estar na pele deles aqui, porque esse ataque, com uma concentração de força, eles não tinham o que fazer. Eles tentaram mandar os seus veículos pesados apenas para serem interceptados pelas Titãs ou pelos veículos pesados que acompanhavam a Death Korps aqui na linha de assalto. A artilharia inimiga caía sem precisão, porque eles não tinham alguém para guiar e posicionar, e eles estavam dispersos em toda a linha de frente. Então os ataques de artilharia, apesar de causar várias baixas, não impediam o avanço da Death Korps e dessa companhia de tanques que foi anexa a eles. Além disso, as Titãs, quando elas viam uma coluna de tanques ou um tanque super pesado, era quase que morte instantânea para o tanque ou para a coluna de tanques. Uma das Titãs, a Titã comandada pelo líder aqui, o líder da Legio Astorum, com um tiro só, ele destruiu 12 veículos blindados inimigos que vinham trazendo infantaria móvel para reforçar a linha de frente. Então ele mirou o laser e... e os tanques explodiram numa cortina de fumaça e fogo, e queimando e iluminando aquela terra atrás da linha dos adversários. Por mais reforços que os Vraxianos tentassem enviar, era inútil. O poder de fogo das Titãs, a barragem de cobertura da artilharia dos aliados e a velocidade que as forças de Krieg de assalto, que os especialistas avançavam e dominavam trincheiras e posições defensivas, era incrível. Como eu disse, posições que eram feitas para segurar por horas, talvez dias, caíram em minutos. Os Vraxianos não estavam prontos para um ataque dessa magnitude nesse pedaço da trincheira. Eles foram pegos quase que totalmente de surpresa. E o avanço das tropas de Krieg parecia ser incessante. Quilômetros para frente, os tanques avançaram junto com os batalhões de infantaria. Os Vraxianos foram sendo exterminados nas suas posições defensivas. Os que tentaram ficar em fortes ou coisas assim eram exterminados por um míssil ou um canhão de plasma de uma Titã. Os que tentavam utilizar os veículos blindados para se reposicionar eram destruídos pelos canhões dos Leman Russ, dos Macários e dos Ben Blades. Ou, se eles tivessem em maior número um tanque super pesado, as Titãs também neutralizariam. 22 Titãs não é brincadeira, e nada que os inimigos conseguiram mandar segurava isso aqui. Até o ponto que a linha interna, a última linha defensiva do planeta antes da cidadela, foi atingida pelas tropas aliadas, e os Vraxianos não esperavam a velocidade que as defesas externas caíram. Eles foram pegos meio que de surpresa. E algumas posições foram devastadas pelas Titãs e footholds, que seriam posições avançadas, os soldados de Krieg conseguiram manter, dominando fortalezas, bunkers subterrâneos e posições de trincheira nessa última linha defensiva. Além de que as Titãs agora tinham fácil acesso a armas de artilharia pesada que os Vraxianos tinham mantido protegida aqui, achando que elas estavam seguras, e armas antiaéreas que as Titãs tentaram priorizar e destruir. Tu deve estar percebendo um padrão. Eles estão destruindo e concentrando a prioridade nas armas antiaéreas. Falando em antiaéreo, nos céus, quando os Vraxianos viram a velocidade desse avanço, em menos de um dia, o pessoal de Krieg retornou à posição que os Vraxianos levaram quase um ano para reconquistar. Eles ordenaram as forças aéreas dos traidores a tentar fazer o máximo possível para segurar esse avanço, enquanto os traidores se reorganizavam e tentavam responder à altura isso aqui. E pelos céus começou um barulho.
uma coisa muito rápida estava acima da cabeça dos soldados avançados de Krieg. Eram os Helltalon e os Hellblades, aqueles caças pesados que deram tanto trabalho nesse último ano em que as forças aliadas não tinham mais o domínio dos céus. Eles vieram usando seus canhões automáticos e os Helltalon utilizando bombas para tentar impedir o avanço dessas formações. E isso deu certo inicialmente. Os soldados de Krieg tiveram que se dispersar para evitar ser destruídos dos céus e os tanques tiveram que se separar. Porém, no momento que esses caças inimigos estavam demasiadamente avançados, fora do alcance das defesas antiaéreas, foi dada a ordem, os almirantes, no caso da Marinha, ativaram a luzinha verde e os caças aliados começaram a voar em alta velocidade para essa região. E o que sucedeu foi uma batalha aérea em torno das tropas da Frontline, onde antes era a posição entre a segunda e a primeira linha de defesa dos Vraxianos. Os Thunderbolts, voando em alta velocidade em esquadrões, começaram a interceptar e duelos aéreos sucederam. Alguns caças aliados e inimigos caíam do céu num espetáculo de fogo e explosões, enquanto alguns caças dos traidores tiveram que parar de atacar as tropas do chão para lidar com os caças imperiais. Então, enquanto a Força Aérea contestava os céus, os caças duelando entre si, as tropas no chão conseguiram prosseguir novamente de forma ordenada, aumentando ainda mais a penetração da linha inimiga, encirculando posições avançadas e os Vraxianos novamente tentando fazer qualquer coisa para reestabelecer uma organização, uma defesa nessa última linha. Enquanto os caças inimigos estavam positivamente envolvidos numa luta que eles não poderiam sair sem ser perseguidos pelos caças aliados, foi dado a próxima luzinha verde pela Marinha e foi lançado os Marauders. Os Marauders, os bombardeios estratégicos, voaram em baixa altitude e lançaram bombas com fusível atrasado, ou seja, elas caíam, penetravam mais ou menos 1/2 metro no chão e depois detonavam quilos e quilos de explosivos nas trincheiras inimigas da última linha de Vrax. Então, eles passaram por cima das linhas de frente, soltaram as bombas na última trincheira, fizeram um carpê de bombas e depois que eles voltaram em segurança, as bombas com fusível atrasado causaram fogo e destruição nas linhas avançadas vraxianas, as linhas da retaguarda vraxiana, permitindo um avanço ainda mais rápido das forças de Krieg do solo nessa última linha. O Marechal Arnim Kagori gostou tanto da efetividade desses bombardeiros que ele pediu várias outras Air Wings, no caso esquadrões deles, para a próxima parte do plano. Mas a próxima parte do plano vai vir depois. No momento, eles fizeram o seu papel de uma artilharia de precisão e devastar a terceira linha de defesa inimiga, que não estava pronta nem um pouco para esse ataque pesado aéreo. Eles até têm defesas antiaéreas, mas nenhum traidor iria imaginar que tu precisava botar soldados ali agora. Então eles foram pegos meio que de surpresa e a terceira linha caiu muito rápido, mais que o normal. A 8ª Assault Corps, que é composta por infantaria mecanizada, por tanques, por Death Riders, foi aprovada para maximizar esse assalto e já tentar melhorar e aumentar a distância desse breakthrough, dessa penetração da linha inimiga. Então agora, com forças blindadas e infantaria mecanizada reforçando os flancos, o assalto poderia continuar.
E em um dia, a terceira linha vraxiana estava sendo tomada. Foi uma coisa muito rápida, um avanço inesperado, e as linhas externas vraxianas estavam entrando em colapso, porque ninguém mais imaginava que as forças de Krieg, que até então sempre fizeram avanços no caso em colunas e massas de infantaria, pudessem fazer um ataque tão veloz e tão ágil, com táticas combinadas de aeronáutica, veículos blindados, infantaria e titãs. E agora os vraxianos entraram em pânico. Vendo a terceira linha em ruínas, explodindo e pegando fogo, vendo as titãs se aproximando, devastando qualquer tanque ou reforço que tentasse ser mandado para o local, os vraxianos pegaram tudo que eles conseguiram botar as mãos e sair correndo, apenas para ser fuzilados na terra de ninguém, por canhões das titãs, os Vulcan Mega Bolter, por mísseis altamente explosivos ou por bombardeios da artilharia que estava jogando as balas agora entre a posição defensiva e a segunda linha, impedindo a retirada dos vraxianos. Foi um massacre aqui. O pessoal dos Death Riders foi ordenado a perseguir os soldados que se retiravam e tentaram causar o máximo de dor nos vraxianos. Não mais eles iriam ter tempo de uma retirada coordenada e levar as suas armas pesadas para uma linha defensiva traseira. Não mais. Agora eles teriam que pagar pelo dano que eles causaram na Deathcore com sangue, e eles iriam morrer a cada metro do chão que a Deathcore avançava. E um a um, os vraxianos tentaram correr para a segurança da cidadela, muitas vezes abandonando posições da terceira linha, facilitando a penetração. Mas tem um porém. Até agora, as titãs inimigas e os super soldados inimigos não mostraram as caras. É melhor prosseguir com cautela. Então, durante a noite, foi consolidado os ganhos, foi reposicionado mais tropas para garantir que a penetração estava segura e evitasse que um contra-ataque inimigo tentasse circular eles, e as titãs mantiveram uma distância segura durante a noite. Enquanto isso, as linhas de suprimento foram estabelecidas, mais reforços chegaram para tentar aumentar mais o diâmetro do avanço, e as forças vraxianas, obviamente também durante a noite, estariam reposicionando e preparando um contra-ataque aqui. Nesse momento, a artilharia foi levada à frente. Eu acho que nem o próprio Marechal Kagori esperava que desse tão certo o avanço do primeiro dia. Em um dia, ele conseguiu fazer o que a Deathcore e o Zuki por 10 anos estavam tentando: chegar e tomar uma posição avançada na última linha defensiva de Vrax. E agora, com o amanhecer do outro dia, o duelo da artilharia começou novamente e as posições da infantaria de Krieg começaram a marchar e tentar tomar mais posições da terceira linha e defender ela contra os contra-ataques vraxianos. E nesse momento pela manhã, as titãs inimigas mostraram a sua cara. Elas apareceram no horizonte, na região desse avanço, lutando coordenadamente e focando contra as titãs imperiais. As titãs imperiais, nesse momento, receberam a ordem para focar apenas nas titãs inimigas. Isso permitiu que no chão os super soldados caóticos aproveitassem o embalo, se aproveitassem o momento que o poder de fogo superior do inimigo estava distraído e avançassem, tentando retomar as posições que a Deathcore tomou no dia anterior. Além dos soldados do caos,
centenas de cultistas e soldados da milícia aqui do Cardeal foram enviados também, meio que como escudo humano e também para tentar reposicionar os locais, seguindo ali e protegendo os super soldados do caos, porque jamais um super soldado do caos vai morrer para defender um mortal, ele não tá nem aí, ele quer mais é que eles morram desde que o laser não o atinja. Então os Vraxianos começaram novamente a mandar contra-ataque mais contra-ataque e a infantaria no chão agora estava sozinha, tendo que enfrentar esses malditos super soldados e levas de Vraxianos que, caso eles imaginassem fugir ou se retirar, eles iriam ser mortos pelos próprios Astarte traidor, que eles não têm muita paciência com covardia. Então agora era uma luta até a morte para tentar dominar essa terceira linha de defesa. E durante o segundo dia, as titãs mantiveram uma boa distância uma da outra e elas lutam utilizando táticas. Como assim? Quando o escudo Void de uma titã cai, ela recua um pouquinho e outras titãs ficam na frente dela para absorver os tiros, porque a titã é gigantesca, né? Então ela consegue fazer uma proteção e o escudo Void absorve os tiros em uma amplitude maior do que um diâmetro maior do que a própria titã. Então ele consegue meio que se botar na frente e proteger o aliado. Quando o escudo dessa próxima cai, a do aliado provavelmente já restabeleceu e eles trocam de posição. E é nesse balé de titãs atirando a longa distância é que o segundo dia ocorreu. Enquanto isso, no chão, as forças mecanizadas tiveram que tentar segurar o assalto dos super soldados caóticos e o pessoal da Deathcore teve que lidar com a infantaria vraxiana em número gigante. E as titãs do caos, apesar de parecerem uma aberração, porque elas são uma máquina possuída, corrompida por entidades do imaterial, entidades demoníacas. Elas começam a criar dentes, protuberâncias, pele, sangue, umas coisas estranhas. E por quê? É isso que o caos faz. O caos corrompe. Então, lamento pelo espírito dessas máquinas que já foi perdido há muito tempo e elas lutam com um vigor sobrenatural. As titãs caóticas não dá para definir exatamente qual é a classe delas, tu meio que pode ter uma noção pela silhueta, mas elas são esquisitas e modificadas e aberrantes e não é um padrão clássico de uma titã imperial, mas isso não quer dizer que elas são menos letais. As titãs do caos, atirando a longa distância, deram sorte nesse segundo dia de conflito. Uma Titã River da Legio Astorum avançou demais e ficou isolada das outras, então elas conseguiram concentrar o fogo nessa titã avançada e o escudo da River caiu e um maldito tiro de plasma de uma arma traidora atingiu o cockpit, o local onde fica o piloto, e derreteu essa região inteira, transformando isso aqui numa algamata de metais derretidos. E mesmo depois que o cockpit foi destruído, a Titã ficou em pé. Ela morreu, no caso ela não vai mais funcionar, mas a Titã não caiu. Vários e vários tiros depois, os traidores perceberam que a Titã estava incapacitada e eles pararam de atirar nessa máquina. Até o fim da guerra, essa River vai ficar em pé aqui como uma lembrança desse sangrento dia e da força e violência do conflito em Vrax. Um enorme monumento às titãs que se sacrificaram para conquistar essas posições. E no primeiro dia, essa foi a única das titãs que caiu. Depois que a Titã River foi destruída aqui para os aliados, eles ficaram um pouco mais recuados e lutaram com mais cautela para evitar mais baixas. No terceiro dia, porém,
a legião das Titãs do Caos avançou um pouquinho demais e novamente a luta se igualou, com Titãs caindo para os dois lados. O pessoal do Caos ficou um pouco agressivo demais, né? Porque é caos. E eles acabaram fazendo um conflito mais intenso, tentando destruir e neutralizar as Titãs aliadas. E nesse tiroteio lá embaixo, os pobres coitados da infantaria tinham que cuidar com estilhaços, com bombas gigantes, com lasers que faziam crateras no chão, que podiam cair e acertar qualquer coisa que estava próximo. O lugar mais seguro nesse momento era bem longe das Titãs. E as Titãs dos dois lados evitavam ficar próximas demais para ser atingidas por balas de artilharia pesada, porque a artilharia pesada, apesar de difícil destruir uma Titã, ela pode neutralizar o escudo Void e fazê-la ficar vulnerável. Então, novamente, com as Titãs do Caos avançando e as Titãs aliadas um pouquinho mais recuadas, foi uma luta meio que parelha. E depois de 5 dias de lutas, eu vou já comentar o que vai acontecer aqui com as Titãs, mas 4 Reavers, 4 Titãs maiores dos aliados aqui foram destruídas e 7 Warhounds, as Titãs menores. Das 22 Titãs que foram colocadas em Vrax, 11 delas foram destruídas nesses 5 dias de batalha. Porém, os traidores levaram a pior. A infantaria lá embaixo se matando, mas os traidores perderam ao todo 12 Titãs. Então, depois de levar, não vou dizer uma surra, mas uma vitória custosa para os aliados, as Titãs da Legião Vulcano, as sobreviventes, se retiraram para a Cidadela, e sem o apoio das Titãs, agora as Titãs aliadas puderam continuar a fazer o que elas tinham feito no início do conflito, apoiar a Death Corps, os soldados da infantaria, os soldados mecanizados e os tanques de batalha que estavam desesperadamente tentando segurar a linha de defesa que eles estão com tanta dificuldade e custo em vidas conseguiram conquistar. E nessa região a batalha foi muito sangrenta, onde um traidor do caos, um super soldado, aparecia com as suas armas bolters, com machados motosserra, regimentos inteiros da Death Corps morreram ali sob o fogo pesado e disciplinado dos Astarte, dos super soldados caóticos, apenas para um soldado, um bravo guerreiro da Death Corps, subir nas costas de um desses monstros caóticos, enfiar uma granada no pescoço ou por baixo do braço e estourar a granada junto com ele, matando ou incapacitando esse super soldado, fazendo o sacrifício e indo para o outro lado, junto ao Deus Imperador. Porque é isso que o pessoal da Death Corps faz. A infantaria, os fanáticos ali, eram muito inferiores aos soldados da Death Corps, mas mesmo um fanático é uma coisa perigosa. Os soldados disciplinados da Death Corps, atirando com fogo de batalhão, conseguiram derrubar centenas desses fanáticos e antigos defensores de Vrax, além de alguns soldados da milícia que ainda tinham um pouco de sanidade. E os tanques aliados e os tanques inimigos duelavam ali num combate próximo, mas a vitória geralmente era para os tanques aliados, porque os inimigos não tinham tanto treinamento e coordenação com esses veículos blindados quanto a Death Corps. E agora, sem o apoio das Titãs, os super soldados do caos foram lentamente se retirando e sumindo do conflito. Cada vez mais os seus números ficaram mais raros, enquanto os tanques inimigos e os defensores mortais do Cardeal foram sacrificados para ganhar tempo, para salvar esses malditos super soldados traidores. E as Titãs, quando viram
que os inimigos estavam recuando, as titãs inimigas não estavam mais sendo vistas, elas começaram a avançar e absorver com os escudos Void os tiros de artilharia inimiga, devastar as posições antiaéreas que eles tinham contato, para os Marauder Bombers fazerem mais bombardeios em Carpe, devastando qualquer defensor ou contra-ataque, enquanto os Thunderbolts garantiam a superioridade aérea, e com isso a terceira linha de defesa, depois de 5 sangrentos dias de batalha, caiu. Uma penetração foi conquistada, os defensores estavam recuando pelo campo de batalha, ruínas das Titãs do Caos estavam queimando ou só os pés sobraram depois que elas explodiram. Vários tanques pesados, blindados e veículos de transporte dos traidores ficaram queimando ali atrás da linha de defesa, onde eles tentaram novamente fazer o contra-ataque de qualquer jeito. Alguns super soldados inimigos mortos nas trincheiras pelo bravo sacrifício dos soldados de Krieg, e um número enorme de soldados de Krieg mortos, mas esse é o preço que eles estão dispostos a pagar para ter a vida eterna, para poder cobrir a vergonha dos seus ancestrais. Obrigado, soldados de Krieg, pelo serviço imensurável que vocês têm para o Império. E agora, com a posição avançada, a 8ª Assault Corps, junto com regimentos dos Death Riders, com tanques, com granadeiros, foram tomando as posições inimigas. Os que não conseguiram fugir para a segurança da cidadela foram exterminados no campo de batalha, em conflitos que eles tinham até pontos de resistência, mas nenhuma resistência coordenada como teve sido encontrada até então. Apesar de que os outros regimentos sofreram bastante tentando enfrentar a linha externa dos inimigos sem tanto suporte quanto essa aqui, com essa penetração profunda, 2 linhas de defesas vraxianas foram tomadas em apenas 5 dias de ataque. Um negócio incrível, um resultado até então nunca ouvido no planeta de Vrax. O comandante, o Marechal Arnim Kagori, mostrou para que veio e ele vai ter a posição dele em segurança, pelo menos por enquanto. E o pessoal da Death Corps talvez entendeu que é melhor tu se sacrificar quando tu tem um plano e não só se jogar nas linhas inimigas para mostrar nenhum ganho depois. E a cidadela, durante esse 1 ano que a Death Corps ficou ali se preparando para esse grande ataque, os defensores não ficaram parados. Eles fortificaram a região ao redor da cidadela, fazendo uma última linha defensiva antes das muralhas da cidadela. Seria uma 4ª linha. Claro, nada parecido com o que era antes, mas eles fortificaram os blocos habitacionais e eles fortificaram os armazéns, as coisas ao redor, que existia cidade aqui. Então todas essas regiões viraram meio que uma fortaleza improvisada e uma posição defensiva para os traidores. Além de que os soldados ali dos Iron Warriors, os Guerreiros de Ferro, são especialistas em sítio. Então eles provavelmente deram alguns conselhos e construíram algumas posições fortificadas que vão ser uma noz difícil de descascar. E agora, o último bastião de defesa dos traidores era a fortaleza, e ao redor dela, essa linha, não vou dizer improvisada, que eles tiveram 1 ano para construir, mas comparada às outras, uma linha de defesa meia boca, cabisbaixa, que tentava apenas evitar o ataque direto na cidadela. Mas os escudos e as muralhas da cidadela estavam sobre a vista dos soldados de Krieg, e a última linha, no caso a linha propriamente dita, colapsou totalmente nesse grande avanço do Marechal Arnim Kagori. E um adendo aqui, eu queria fazer um comentário sobre as Titãs. Que máquina legal! Não é à toa que os mecânicos adoram elas,
como se fosse uma representação do deus das máquinas, do Omnissiah, porque se não fosse os titãs, iria levar anos, décadas talvez, e um sacrifício de milhões de guardas para conseguir dominar aquela região. Mas graças às 11 titãs que se sacrificaram aqui, levando 12 titãs do caos consigo, elas conseguiram fazer um avanço com suporte super mega pesado nas linhas inimigas. E alguns de vocês podem dizer: ah, nada a ver isso aí, não tem como uma máquina desse tamanho e com esse peso se sustentar. E pra ti eu digo, fica quieto, fator legal, tecnologia futurística não muito conhecida, não se mete na nossa diversão, porque as titãs são massa. Olha só isso aí, cara, que coisa linda. Com o seu poder de fogo devastador, elas destruíram as defesas que levaram séculos para construir com uma facilidade absurda. Ah, que máquina de destruição em massa! Mas infelizmente, depois desse avanço, as titãs foram retiradas do planeta. Primeiro, porque 11 delas foram destruídas e os mecânicos não são muito fãs de perder titãs. Mesmo sendo uma vitória, foi uma vitória próxima, sim, não foi uma coisa muito nossa, nós devastamos eles, mas eles saíram vencedores. Ainda assim, as 11 titãs eram necessitadas em outros campos de batalha e elas foram realocadas. E também, depois do que eles fizeram com a Legião Vulcano aqui, acreditava-se que as remanescentes da Legião Vulcano não seriam mais, não seria necessário as armas pesadas de uma legião titânica nesse planeta e que deveriam ter ficado apenas uma ou duas da Legião Vulcano ainda aqui. Então o tempo dessas máquinas era mais útil em outro lugar. Mesmo assim, triste que a gente não vai ver mais elas por um bom tempo aqui no campo de batalha, mas que foi legal. Cara, titãs são massa. E no próximo episódio, novos frontes vão ser abertos. Não basta lutar no céu, não basta lutar no solo. Nós vamos ter uma guerra total. Vejo vocês na próxima e fiquem ligados para o próximo plano do Marechal Arnim Kagori. Tudo de bom e o Imperador protege.